Vamos criar uma transação de países. A chamamos Country. Definimos aqui um atributo identificador de país, Country ID. E vemos que GeneXus lhe atribuiu o domínio ID. E definimos um atributo para armazenar o nome do país, Country Name, que está com o domínio Name. Salvamos e vemos que, como em Customer, GeneXus criou automaticamente o formulário para efetuar as inserções, modificações e eliminações de países. Agora, de volta à transação Attraction, queremos atribuir a cada atração um país. Vemos que ao digitar a letra C, nos é oferecida a lista de atributos já definidos na base de conhecimento que começam com esta letra. Selecionamos Country ID e já nos vem toda a sua definição. Agora vamos incluir nessa transação também o atributo Country Name, já que quando executemos essa transação e selecionamos um identificador de país, queremos ver o nome do respectivo país. Vamos nos concentrar nesses dois atributos que estão definidos em mais de uma transação. Vejamos que papel cumprem aqui em Attraction. Lembremos que Country ID é identificador ou chave na transação Country. Para ser bem exato, diremos de agora em diante que Country ID é chave primária na transação Country. E quando uma chave primária está presente em outra transação, que tem o papel de chave estrangeira. Incluindo um atributo que é chave primária de uma transação em outra transação, nos permite relacionar as duas transações. Isso significa que, ao executar a transação Attraction, será necessário digitar para este atributo um valor que tenha sido previamente registrado através da transação Country. Vamos ver em execução. Pressionamos F5. GeneXus analisa o impacto causado pelas novas definições feitas na base de conhecimento. E nos informa que seria criado na base de dados uma nova tabela de nome Country, com os campos Country ID e Country Name. Também seria criada uma nova tabela denominada Attraction, com os campos Attraction ID, Attraction Name e Country ID. Observemos que na tabela física Attraction, que GeneXus está propondo que criemos, não está presente o atributo Country Name, que havíamos incluído na estrutura da transação Attraction. Isto ocorre pois o conceito de transação não é o mesmo que tabela física. Lembre-se que transação é o objeto GX que criamos na base de conhecimento para representar um objeto ou ator da realidade. E analisando a mesma, GeneXus cria a tabela física na base de dados, na qual serão armazenados os dados que são inseridos ao executar a transação. É importante ter claro que nem todos os atributos que se incluam na estrutura de uma transação serão armazenados na tabela física que será criada a partir dessa transação. Armazenar o nome do país em várias tabelas físicas significaria armazenar informações duplicadas. No entanto, o nome do país se pode trazer de um único lugar no qual se encontre registrado, ou seja, da tabela de países. Voltemos ao ambiente de desenvolvimento e continuamos pressionando o botão Reorganize. O termo Reorganize se refere a reorganizar a base de dados, ou seja, à tarefa de realizar alterações na base de dados. GeneXus cria os programas para modificar a base de dados e os executa, efetuando as alterações necessárias. Em seguida, GeneXus cria os programas que identifica que devem ser criados, correspondentes à aplicação. Por exemplo, para cada transação nova que definimos, estão sendo gerados programas na linguagem de programação selecionada para incluir, modificar e eliminar tanto países como atrações turísticas. Vemos que temos rapidamente nossa aplicação novamente funcionando no navegador de internet. Note que agora temos links para trabalhar além de clientes também com atrações e países. Vamos adicionar alguns dados de países. Dado que o atributo Country ID foi definido como pertencente ao domínio ID, e esse domínio tem configurada a propriedade AutoNumber com valor True, não temos que inserir valor para esse identificador, visto que será automaticamente numerado. Adicionemos então Brasil, França e China. Navegamos pelos dados para verificar que foram numerados. E agora vamos executar a transação Attraction. Vamos adicionar a atração turística Museu do Louvre,
Aqui também não temos que dar valor ao identificador, então vamos digitar o nome, Louvre Museum. E agora devemos informar que o Museu do Louvre fica na França. Se nos lembrarmos do número de identificação da França, podemos digitar. Porém, a outra opção é selecionar a partir de uma lista. Pressionamos a seta aqui. Observemos que esta lista nos oferece todos os países que temos inseridos e escolhemos França. Vemos que é carregado o identificador de país número 2. Pressionamos Tab e o nome do país é exibido. Notemos que não podemos alterar o nome do país a partir daqui, uma vez que apenas é exibido com objetivo de leitura. Recordemos o fato de que, automaticamente, nos mostrou ao lado de Country ID uma seta de seleção, a qual nos ofereceu uma lista de países possíveis. A seta particularmente apareceu junto a esse atributo porque, como mencionado anteriormente, Country ID aqui tem o papel de chave estrangeira, visto que o mesmo atributo é chave primária de outra transação. Então, aqui, o usuário deverá digitar um valor que já esteja previamente gravado como valor de chave primária através da transação Country. E por esse motivo, o GeneXus contribui gerando e oferecendo uma lista de países disponíveis. Aqui vemos, em GeneXus, o objeto que implementa esta lista. Uma vez que as transações Country e Attraction estão relacionadas pelo atributo Country ID, ao executá-las, ambas controlam para que os valores para o atributo Country ID sejam consistentes. Vamos ver. Vamos incluir uma nova atração, como sendo as pirâmides do Egito. No país, digitamos o valor 4, pensando que é Egito, e vemos que é exibida uma mensagem de erro porque o país 4 não existe. Se verificarmos os países registrados, vemos que somente tínhamos definido o 1, 2 e 3, mas não o 4. Da mesma forma, se queremos modificar uma atração que já está armazenada e tentamos mudar o país por outro que não existe, digitamos 4 outra vez, vemos que obtemos o mesmo erro. Ou seja, quando inserimos ou modificamos dados através das transações, se controla automaticamente para que os dados relacionados sejam consistentes. E também, ao tentar apagar dados através das transações, se realizam os controles necessários para preservar a consistência dos dados armazenados. Vamos, por exemplo, eliminar o país França. E vemos que uma mensagem nos informa que não podemos efetuar a eliminação, porque há dados relacionados em Attraction. Lembre-se que inserimos Museu do Louvre pertencente ao país França. Agora, algo que é muito importante incorporar como conhecimento sólido é que é essencial nomear atributos exatamente com o mesmo nome quando se referem ao mesmo conceito. Por exemplo, se na transação Attraction, em vez de ter incluído o atributo Country ID, tivéssemos digitado Country Identifier, para GeneXus, Country ID e Country Identifier são atributos diferentes. Em seguida, em Attraction, não seria controlado que o valor inserido para o identificador de país existia na tabela de países. Nem teria sido oferecida a lista de seleção de países na transação Attraction. Nem seria possível trazer o nome do país correspondente. Assim, foi possível referenciar Country Name na transação Attraction, visto que Country ID tem papel de chave estrangeira e terá seu respectivo Country Name. Mas, Country Identifier não é uma chave estrangeira, por não ser chave primária de nenhuma transação. Então, não é possível trazer dados associados a esse atributo. Continuemos representando algo mais da realidade da agência de viagens. Havíamos descrito que cada atração tem uma categoria associada, para indicar se trata-se de um monumento, museu, parque, etc. E aqui ocorre exatamente o mesmo que vimos com o país. Criaremos uma transação de categorias e atribuiremos as categorias das atrações. Façamos. Criamos a transação Category com Category ID e Category Name. E agora, adicionamos os atributos à transação Attraction. Category ID e Category Name.
Antes de executar este teste, podemos permitir que se possa deixar sem especificar a categoria, por exemplo, porque não sabemos seu valor no momento de inserir a atração. Isto se faz alterando o valor da propriedade nullable do atributo category ID. Colocamos em yes. Isto só faz sentido para as chaves estrangeiras que se referem a valores de outra tabela. Vamos definir mais uma solicitação da agência de viagens. Para cada atração, deseja-se registrar sua foto. Então, vamos definir na transação Attraction um atributo de nome Attraction Photo. Seu tipo será Image, uma vez que esse tipo permite armazenar imagens. Agora sim, pressionamos F5 para aplicar as alterações à base de dados e programas e executar a aplicação. Observemos rapidamente que se criará uma tabela nova na base de dados, para armazenar as categorias. Se clicamos em Attraction, informa-nos que a tabela Attraction requer uma conversão, que consiste em adicionar os atributos Category ID e Attraction Photo. Este elemento aqui é adicionado ao efeito de que ele pode não só armazenar o arquivo, mas também dar a opção de apenas fazer referência a uma URL para o mesmo. Pressionamos o botão Reorganize. Abre-se o navegador e prosseguimos inserindo algumas categorias. Inserimos agora as categorias Museum e Monument. E agora executamos a transação Attraction. Vemos que permite a entrada de uma categoria e uma imagem. Localizamos o Museu do Louvre. Atribuímos-lhe então a categoria Museum e sua foto. E confirmamos. Por fim, enviamos as mudanças que fizemos para a GeneXus Server.